Olá pessoal, bom dia. Hoje é 18 de agosto e dando continuidade aos comentários sobre ações de Bolsa de Valores. Nesse caso estou falando mais sobre ações da B3, né, a Bolsa Brasileira. Hoje eu vou falar da empresa Vale, né, também como eu estou começando esses comentários, estou falando sobre as principais empresas, as mais conhecidas, né, que todo mundo já tem em mente. E hoje eu vou comentar sobre a Vale, empresa de mineração, já há muitas décadas atuando no Brasil e com uma produtividade excepcional, né? Fazendo com que o Brasil seja um grande colosso, né? Nesse setor, inclusive com a forte conexão com a China e uma empresa que traz muitos lucros para o país. Então, para quem está procurando crescer sua carteira com ações da Vale, ou quem está começando a investir, eu separei algumas informações básicas. Não necessariamente é uma recomendação de investimento, mas estou trazendo alguns dados para que a gente possa refletir, até porque isso é importante, né, para quem está começando a investir ou quem está tentando melhorar, né, como investidor. É importante refletir, ver dados e para saber se sente bem para fazer esse investimento, se coloca uma posição num percentual elevado, né, dentro do capital, ou se apenas uma posição mínima. Então isso é bem interessante e também dentro do perfil de investidor, né? Se é um investidor mais de curto prazo ou um investidor que deseja ter as ações por muitos anos. Então vamos apresentar aqui e aí eu sempre me coloco à disposição para tirar dúvidas e até ouvir comentários, porque a gente também aprende muito nessa interação, né? Então a Vale, no caso o código Vale 3, né? Então ela recentemente, né, no segundo trimestre de 2026, produziu 84,3 milhões de toneladas de minério de ferro, teve esse crescimento de 0,8. Os números da Vale são sempre bastante expressivos, né? É uma empresa, como eu disse, colossal. Então, os números são muito significativos, assim, né? Então, ela teve essa produção já recorde, né? Todo mundo como referência 2018, e ela tem uma capacidade operacional muito significativa. Então, por isso que em 2026 o EBITDA, né, que são os lucros antes dos impostos e taxas, foi de 4,1 bilhões de dólares e teve esse crescimento de 19% em relação ao ano passado, né? Então, 19% de crescimento é excelente. Então, ela realmente tem uma perspectiva positiva nesse sentido de produção, e aí vendo também a questão dos outros países tendo essa necessidade dos minérios para que suas indústrias continuem com a produção, né? Aí na parte mais de números, de dados, então as informações delas mais recentes, que a relação de preço da ação e lucro está em 21,53. No caso, eu estou considerando como razoável, né? Embora não seja barato. A relação entre o preço e o valor patrimonial de 1,76, também razoável. O EV/EBITDA 7,92, o mesmo. A margem de 35,08 é uma margem boa, né? Margem bem interessante. A margem, considerando os ganhos antes dos impostos e taxas, de 23,92, também boa. Margem líquida de 7, aí já assim, ok, né? O ROE já está 8,16, ok. O ROA 3,03, ok também. E o dividend yield tá bom, né? 7,24. Há investidores que falam que é interessante investir em empresas que estão com dividend yield em torno de 6%.
Ah, lembrando que esse dividend yield muitas vezes é falado por investidores estrangeiros, então lá nesses países, assim, Europa, Estados Unidos, o rendimento, né, as taxas de juros são baixas. Então, se uma empresa está gerando um crescimento, um lucro nessa faixa, né, de 7% em termos de dividendo, então eles acham excelente, né, porque lá geralmente esses rendimentos são mais baixos, né, porque a taxa de juros é mais baixa do que no Brasil, por exemplo, que é 14%. A dívida bruta da empresa está em 98 bilhões, então é um número elevado, claro, mas é uma empresa, como eu disse, grande, porém ela tem um patrimônio muito gigantesco, né? Está em torno de 191 bilhões, a dívida líquida em 70 bilhões e é saudável, né? Então também reforço que é normal uma empresa ter dívidas, porque como a empresa está sempre procurando crescer, se desenvolver, né? Então é normal que a empresa acabe acumulando alguma dívida, porque essa dívida, na maioria das vezes, vai ser gerada para que haja um crescimento, um desenvolvimento, um investimento na empresa. Então, as empresas acabam recorrendo a bancos, acabam recorrendo a debentures, por exemplo, para ter capital com um custo de juros barato, né? A própria emissão de ações é uma forma de se capitalizar para que a empresa tenha dinheiro à disposição para crescimento. Então, nesse sentido, a dívida em relação ao que a empresa tem de patrimônio e principalmente em relação ao patrimônio que é líquido da empresa, né, que pode ser usado como pagamentos, é interessante. Então, no caso da Vale, né? Então, alguns fatores a considerar sobre a empresa, que, como eu disse, é uma empresa de escala global, tem uma capacidade de exportação gigantesca, os ativos que ela trabalha, né, são realmente úteis, necessários, os países precisam desses minérios. Ela está com essa forte exposição sobre o minério de ferro, principalmente, cobre, níquel. Ela consegue, por ter um produto que é muito útil e valorizado, ela consegue gerar caixa facilmente. Ela tem realmente um histórico positivo de proventos. Ela tem potencial de aumentar sua produção, né? Nosso país é muito rico, né, nessa área, embora tenha esses problemas de caráter ambiental. As avaliações de que se é possível, interessante aumentar essa exploração ou deixar o meio ambiente mais protegido, né? Então isso merece todos os estudos de impacto e contrapartidas ambientais. Então, mas em termos de potencial de produção, realmente o Brasil é excepcional. Só, de novo, reforçando a necessidade de cuidados com o meio ambiente e contrapartidas. No caso eles façam alguma expansão na busca por mais exploração, que eles façam a contrapartida em outras áreas do país para que haja um equilíbrio, né, entre exploração e proteção do meio ambiente. Então, também, no caso de 2026, como eu disse, ele teve números fortes e significativos, né? Até com um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Aí, por fim, essa minha informação do que poderia ser considerado como uma ação barata. De novo, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, é só a questão de que um produto tem o seu valor, é interessante, porém quando você vai comprar esse produto, será que esse produto está com o seu preço em desconto, tipo numa promoção, ou está com preço adequado para o que ele oferece, né? Ou se ele, apesar de ter um valor, ele é muito caro em relação ao que ele oferece, né?
Então, no caso da ação da Vale, ela estaria muito barata se ela tivesse abaixo de R$ 60 a ação, né? No caso barato entre 60 e 70, razoável entre 70 e 82, e aí de 82 a 90 já estaria cara, e acima de 90 aí já é uma coisa de você aguardar alguma retração nesse sentido, né? Então, são esses os pontos que eu trouxe para a gente avaliar sobre a Vale, e eu me coloco, como eu disse, à disposição para tirar dúvidas, e aproveito para pedir que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo e compartilhem com amigos, porque eu estou trazendo informações diferentes sobre esse assunto. Estou tentando não só falar de números em si, mas outros aspectos das empresas, né? Uma avaliação mais global, macroeconômica, e eu desejo a todos um bom dia e um bom trabalho.